Olá, boa tarde. Agora a gente vai começar outro tópico no nosso ensino do direito, que é a organização do Estado brasileiro. Vocês têm esse material já disponível na plataforma Moodle. Aqui eu queria basicamente ressaltar para vocês como é que se organiza o Estado brasileiro. Por quê? Porque isso vai ser importante quando nós estivermos adentrando a matéria de direito administrativo, para vocês entenderem quem exerce que função no direito administrativo e como é que elas são separadas. A função do Estado, a função do município, a função da União, ou seja, da federação como um todo. Como eu coloquei para vocês aqui, a Constituição Federal, ela já deixa dividido que o Brasil ele vai ser a organização político-administrativa do Brasil compreende a União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Então, ele já nos dá, aqui na Constituição, no artigo 18, a ideia de como é que nosso país ele foi, por assim dizer, fatiado, dividido. Você vai pensar na União como sendo a esfera federal, ou seja, todo o contorno, aquele contorno que o mapa do Brasil traz, você imagina que ali é a União, toda ela. Então, é a esfera federal. Quando eu digo que uma lei, então, ela é feita pela União, ela vai ser uma lei federal. Aí, em segundo patamar, o nosso Estado brasileiro foi dividido em 27 estados. E o Distrito Federal, que já vou falar para vocês. Se são 27 estados, então eu vou ter 20 dessa união, daquele mapa do Brasil completo. Você pensa em uma divisão, um corte em 27 pedacinhos. Dentre os estados, o Ceará, Tocantins, Amapá, o Pará, São Paulo. Então, são os pedacinhos que vão compondo essa federação que é o Brasil. E dentro desses 27 estados, eu vou ter os municípios. Lá embaixo eu deixo a informação para vocês que a gente tem mais ou menos 5.000 e tantos municípios. Então, você pega a União, aquele contorno do mapa do Brasil, primeira fatia do Brasil, por assim dizer. Aí eu vou dividi-lo em 27 estados. Dentro de cada um desses estados, eu vou dividir nos municípios. Professor, e o que é o Distrito Federal? O Distrito Federal, ele vai concentrar a capital do país, que ela diz aqui no parágrafo 1º, que vai ser Brasília, e ele é um ente híbrido, por assim dizer. Às vezes ele tem características de federação, ou seja, dá uma ideia de que ele que vai mandar em todo o território brasileiro, porque fica a capital do país, os grandes órgãos da União ficam lá, como, por exemplo, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, STF, STJ, então os tribunais superiores todos ficam lá. Ele às vezes faz às vezes de estado, tanto que ele elege governador, e às vezes município. Por mais que ele não seja dividido em municípios, ele tem as cidades satélites, que aí a gente vai ver que é um modelo bem híbrido. Então eu quero que vocês, por enquanto, deixem aí separadinho na cabeça de vocês, que o Brasil ele compreende a União como sendo uma ideia de federal, todo o Brasil, 27 estados, os municípios e o Distrito Federal. Aí aqui só uma observação para vocês mais à frente. Os territórios federais, eles integram a União. O Amapá, ele foi território da União até a Constituição de 88. Então, até lá, o Amapá era apenas um território dentro da Federação Brasileira. Por isso que alguns, eu não sei se vocês têm parentes, mas alguns funcionários que eram funcionários do antigo território do Amapá, eles não querem ser funcionários do Estado do Amapá, e sim funcionários federais, porque como eles eram do território, eles vão então fazer parte da federação. Não está dizendo aqui que os territórios integram a União
Então, eles fariam parte da União e não do Estado. Só depois da Constituição Federal de 88 foi que o Amapá ele virou um estado autônomo. Antes disso, não. Ele era governado por alguém que a União, ou seja, o governo federal, indicava, e os funcionários faziam parte da União e não do Estado. Aí coloquei aqui para vocês também alguns outros artigos da Constituição Federal, explicando que estados e municípios do Distrito Federal vão formar o Estado Democrático de Direito. Então, o Brasil, ele traz essa ideia de união indissolúvel. Quer dizer que esses entes da federação, eles não podem se separar. Vocês já estudaram história? A Revolução Farroupilha, que tentou tirar lá o sul, a parte do sul do Brasil. Isso não pode acontecer pela nossa Constituição Federal. Aí eu coloquei para vocês que o Brasil, a forma de Estado do Brasil é o Estado federado. Falei para vocês várias vezes que eu tenho uma federação formada por várias partículas, que são os estados, cada um autônomo, mas que não podem sair dessa federação. Então, existem dois tipos de Estado, o unitário e o federado. O Brasil faz parte do federado, que é uma aliança entre vários estados com uma cabeça, regulando, que no nosso caso é a União. Aí continuo para vocês aqui. Por que nosso estado é o estado federado? Porque a gente viu que são 26 estados, mais o Distrito Federal, são 5.570 municípios divididos entre esses estados. Então, cada um exercendo a sua função, deixando de ser só o governo federal mandando em todo o território, e sim várias fatias. Isso, se a gente for lembrar de história, as capitanias hereditárias que o governo português dava para os brasileiros era justamente para essa ideia deles tentarem organizar, cada um organizar o seu pedacinho de terra, já que o Brasil tem essas dimensões são dimensões continentais, né? Continuando, mais algumas observações. A língua portuguesa é o idioma oficial, nós já sabemos. Os símbolos da República é a bandeira, o hino, as armas e o selo. E tanto os estados como o DF e os municípios podem ter, sim, a bandeira, o hino, as armas e os selos. Vocês devem saber decorar daí o hino do Laranjal do Jari, então, por isso que vocês já fica bem claro que cada município pode ter seu hino e a sua bandeira. Aí nós vimos que a forma de Estado é federada. E a forma de governo? Forma de governo pode ser uma monarquia, uma aristocracia e uma democracia. E o Brasil adotou uma democracia. Por quê? Porque aqui em cima, lá no artigo 18, ele avisa que é um Estado democrático de direito. Então, o Brasil adota como forma de governo a democracia. Continuando. Aí, sistema de governo, a forma de governo também, entre monarquia e república. Aí eu só deixo uma observação para vocês, que o Brasil em 93, como tem aqui no nosso quadrinho, na Constituição veio dizendo que o brasileiro iria escolher qual a forma de governo ele iria querer, se era monarquia ou república. E em 93 as pessoas foram às urnas escolher a forma de governo e o sistema de governo. A forma de governo escolhida foi a república, pelo voto também, e o sistema de governo foi o presidencialismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nosso sistema de governo, o presidencialismo, o presidente da República, ele representa o país em duas esferas. Ele é chefe de governo
e ele é chefe de Estado. Então, quando o Bolsonaro foi fazer foi fazer o discurso na ONU, ele estava ali sendo chefe de Estado. Ele leva o nome do Brasil para fora do Brasil. E internamente, quando ele governa internamente, quando ele lança projetos de lei, quando ele vem, por exemplo, visitar alguma obra, ele é chefe de governo. Ele está administrando o Brasil internamente. No parlamentarismo, a gente tem duas figuras, um chefe de Estado e um chefe de governo. É bem fácil a gente ver essa ideia do parlamentarismo em Londres, que tem a rainha, que ela é chefe de Estado, e tem um primeiro-ministro, que ele é chefe de governo. Então, o primeiro-ministro ele vai administrar internamente e o chefe de Estado vai sair e representar o país fora dele. Tem outros tipos de parlamentarismo. A Angela Merkel, lá na Alemanha, ela é primeira-dama, então ela é chefe de governo. A gente vai lá na Nova Zelândia, também temos primeiros ministros. Na Espanha, que também tem a monarquia, né, que é o rei Juan Carlos, e tem um primeiro-ministro que representa a Espanha também, internamente. Então, eu coloquei aqui no final para vocês que o sistema de governo foi o presidencialismo, né? E nós estamos no 38º presidente do Brasil. Para a gente encerrar nossa aulinha de hoje, foi bem rápida, como vocês puderam ver, porque era só uma pequena passada sobre essa parte de organização do Estado, para a gente poder adentrar realmente na nossa matéria de direito administrativo. Então, vamos revisar. Forma de Estado do Brasil é a federativa, forma de governo republicana, sistema de governo presidencialista, regime de governo democrático. Tá certo? Coloquei aqui o resumo, qual foi que o Brasil adotou. E, no mais, muito obrigada e bons estudos.